Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. E é sempre um momento de muita alegria, uma bênção poder compartilhar a Palavra do Senhor, do nosso Pai amado, e poder entender um pouco dos seus atributos, o seu propósito para a nossa vida, como nós podemos ter uma vida de paz, uma vida alegre, abundante. E mais do que isso, como estarmos na presença do Senhor, no centro da sua vontade e herdar a vida eterna. Amados, por favor, abra a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 ao 14. E eu sempre coloco aqui no descritivo do vídeo os textos bíblicos que nós vamos trabalhar nesse devocional de hoje. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 a 14, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, por este momento de devoção, de leitura e meditação na Tua Palavra, Senhor. Paizinho, que o Teu Santo Espírito, que o Senhor fez habitar em nós, possa nos guiar neste devocional de hoje. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. Pai, elimina todas as distrações que nos impede de prestar atenção no Senhor, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós e se revelar a nós. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amados, aqui o apóstolo João, ele estava falando a respeito de Jesus Cristo, A todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, Deus deu o poder de se tornarem filhos dele. E filhos de Deus por crer, pela fé, no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. E aqui o evangelista diz que estes que foram feitos filhos de Deus não nasceram da carne e do sangue, ou seja, não nasceram da vontade humana, como qualquer um de nós, qualquer ser humano nasce. Um homem se une a uma mulher e pela vontade de ambos, então gera-se ali uma vida. Esse que nasceu da carne e do sangue é carnal. Mas o apóstolo João está falando de um outro nascimento aqui, que é o nascimento da vontade de Deus. Nós só podemos nascer de novo, nascer do Espírito, pela vontade de Deus. Se Deus não nos escolher, nós nunca aceitaremos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. E por isso, não teremos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E aí no verso 14 fala sobre Jesus e o Verbo. Jesus é o Verbo de Deus, Nesse mesmo capítulo 1, dos versículos de 1 a 3, o apóstolo João vai dizer isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então esse é o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne, E habitou entre nós, está dizendo aqui no versículo 14.
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, né? Glória como do unigênito do Pai. Amados, os apóstolos, né, viram Jesus Cristo, viram o Filho de Deus, viram o Verbo de Deus encarnado. Não tinha como eles duvidarem daquilo que eles estavam vendo, cheio de graça e de verdade, e cheio de poder. Porque para provar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, ele fez muitos sinais. Ressuscitou mortos, curou aleijados, curou outros tipos de enfermidades, devolveu vista a cegos, audição aos surdos. Deus esteve aqui entre nós. E estes homens que dão esse testemunho, como o apóstolo João, viram. E amados, todos estes que escreveram o Novo Testamento defenderam essa verdade até a morte. Com exceção do apóstolo João, que acabou morrendo mesmo de velhice, de todos eles foi o único que não foi martirizado, mas todos os outros foram martirizados. E ninguém defenderia uma mentira para sofrer perseguições, martírio e morte. Por isso não há dúvida de que esse testemunho que eles deixaram no Novo Testamento é a verdade. Amados, nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso é graça. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 e 27, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Jesus Cristo que estava ali em Gálatas, né? E na Galácia, né? Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E ele ainda vai dizer no capítulo 4, versículos 4 e 5 assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amados, nós somos filhos adotivos de Deus. Não somos filhos naturais. O único filho unigênito, né, é Jesus Cristo. E é interessante, né, porque essa é uma palavra que nós conhecemos aqui no nosso mundo, né, conhecemos pela nossa natureza. Unigênito significa único gerado. Mas Jesus Cristo, apesar de Deus o chamar de Filho unigênito, apenas para o diferenciar de nós, Jesus é coeterno com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, muito embora em 3 pessoas, e coeternos, oniscientes, onipresentes, onipotentes, os mesmos atributos, né? Mas nós entendemos aqui que nós somos diferentes de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos. Fomos adotados por Deus pela fé em Cristo Jesus. Segundo a carta de Paulo aos Efésios, capítulos 1 e 2, nosso Pai nos escolheu, nos redimiu, nos perdoou e nos adotou como seus filhos amados. Aleluia! Glória a Deus por isso. Nós fomos escolhidos. Se não fôssemos escolhidos, não teríamos fé em Jesus Cristo. Porque essa fé só é possível quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nos abre os olhos, os ouvidos e o coração, e então nós entendemos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador.
Sem o Espírito Santo, sem a ação dele em nós, nós não poderíamos declarar Jesus como nosso Senhor. Portanto, não somos filhos naturais de Deus, né? Deus só tem um filho. Natural, unigênito, coeterno, Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos. Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós que somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. No verso 15 vai dizer assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai, que significa algo como paizinho amado, meu paizinho, né? Papai, é um pai carinhoso. Assim nós chamamos o nosso Deus, porque o Espírito dele, habitando dentro de nós, nos convence que ele é o nosso Pai. Por isso nós não temos mais por que viver atemorizados. Qual era esse temor? O temor da perdição, o temor da condenação eterna, o temor de andar longe da presença de Deus, ser escravizado pelo mundo, cujo príncipe é Satanás. Verso 16, o próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amados, a palavra de Deus não nos deixa dúvida de quem nós somos. Escolhidos, redimidos, perdoados, feitos filhos amados, adotados por Deus. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu. O mundo não conhece a Deus. E por isso o mundo não entende essa nossa alegria, essa nossa esperança, essa paz que temos em meio às tribulações, às aflições. Porque o nosso olhar não está aqui neste mundo, o nosso olhar está na herança que havemos de receber. Essa herança que está prometida, somos co-herdeiros com Jesus Cristo, amados. Somos filhos de Deus, viveremos para sempre no seu reino de glória e herdaremos tudo o que o Pai tem reservado para aqueles que o temem, que o amam e que lhe obedecem. Amados, e agora, nosso Pai, então já entendemos que somos filhos de Deus, fomos adotados por Deus. Agora, é importante nós entendermos um pouco como funciona aquilo que acontece aqui com os pais terrenos, né? Quando nós adotamos um filho. Entendam, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, aquilo que nós fazemos para os nossos filhos também é aquilo que Deus faz para nós enquanto Pai. Quando nós adotamos um filho, entenda, esse filho, ele já é crescido, né? Vamos imaginar ali um filho com 7, 8 anos, né? E aí nós vamos e adotamos essa criança como filhos nossos. Essa criança não foi educada por nós até esse momento. Nós não sabemos qual foi a história que ela teve. Nós não sabemos quais são os traumas, os medos, a educação ou a falta dela. Nós não sabemos. Então, qual é a primeira coisa que nós fazemos?
nós orientamos, nós educamos essa criança para que de fato ela seja nossos filhos, né? Qual é o pai ou a mãe que não educa o seu filho e a sua filha? Só aquele pai e mãe que não ama o seu filho e a sua filha e o deixa crescer, a Deus dará. Deixa crescer como o mundo quiser que ela cresça. Deixa a criança entregue a si mesma, a sua imaturidade, ou aos conselhos do príncipe deste mundo. Mas o nosso Pai não é assim, o nosso Pai nos ama. Então, vamos desenhando o nosso devocional de hoje, né? Já entendemos que somos filhos adotados e agora que Deus nos adotou, Ele quer também nos educar. E como é que Ele educa os seus filhos? Como eu disse, como nós também. Então são duas coisas. Primeiro com orientação, depois com disciplina, com correção. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Nós orientamos primeiro. Não faça isso, não faça aquilo. Olha, o papai falou para não fazer assim. E aí a criança vai e desobedece. E aí então, nós que já orientamos, o que nós fazemos? Nós corrigimos, nós disciplinamos os nossos filhos. Por quê? Porque a orientação não resolveu. Então agora vem a disciplina. Deus nos trata como filhos, amado e amada de Deus. Se você nota que o seu filho está andando em más companhias, que ele está fazendo algo que vai resultar em algo ruim para ele, né? Vamos supor que ele esteja usando drogas, ou que ele esteja andando com assaltantes. Estou pensando em questões mais extremas, né? Será que você vai vai ver isso e vai permitir que o seu filho, o problema é dele, deixa que ele se vire? É claro que não. Se você ama, você vai chamá-lo, vai conversar com ele, vai orientar. E se você ainda puder, se você fez isso enquanto criança, provavelmente você não terá grandes problemas. Mas se você não fez, talvez você tenha dificuldade depois de corrigi-lo, de discipliná-lo. Mas Deus faz a mesma coisa conosco. Ele não quer. Se Ele olha para nós e vê que nós estamos caminhando para a morte, para a condenação eterna, Ele vai nos corrigir, porque Ele nos adotou como filhos. E se Ele não nos corrige, é porque nós não somos filhos dele. Então, é melhor que soframos a disciplina do nosso Pai Celestial do que andemos por nossa própria conta. Agora, mais inteligente e sábio é ouvir suas orientações através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para nós. O nosso Pai nos orienta através dela. E se nós procurarmos seguir a sua palavra, a sua orientação, nós não precisaremos ser disciplinados nem corrigidos. É claro que nem todas as aflições, nem todos os problemas que nós vivemos aqui neste mundo é castigo de Deus, é disciplina de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, em algumas situações, é. E se alguém disser, eu não mereço, está se enganando, está mentindo para si mesmo. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós escorregamos em uma coisa ou outra. É impossível ao ser humano cumprir rigorosamente todas as instruções do nosso Pai. De qualquer forma, Ele olha para o nosso coração, Ele entende as nossas fraquezas e Ele nos corrige. Então, de glória em glória, nós vamos melhorando, nós vamos buscando a santidade, nós vamos buscando obedecer ao nosso Pai, vamos entendendo, lendo as Escrituras, o que estamos fazendo de errado.
pedimos ajuda para Ele. O Espírito Santo Deus que habita em nós vai nos ajudando, vai nos fortalecendo o Espírito. E aí então, fortalecendo o Espírito, deixando ele mais forte do que a carne, nós vamos melhorando, vamos nos santificando até que essa santificação aconteça por completo, mas isso somente na glória. Quando formos ressuscitados e num corpo de glória, aí então seremos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Amados, Provérbios, capítulo 23, versículos 13 a 14, diz assim: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Amados, umas palmadas não vai matar a criança, mas vai livrá-la de algo pior. Eu nunca fui de bater nos filhos, não recomendo isso, mas eu sempre fui muito orientador e eu colocava de castigo. Então, essa era a minha forma de disciplinar. Então, punha de castigo, sentadinho virado para a parede, ou deixava sem a televisão, não importa, alguma coisa eu fazia para que ela fosse disciplinada, já que a orientação não funcionou, que agora venha então a disciplina. Então, essa vara, ela não é literalmente uma vara, né? Uma varinha de marmelo, como se usava antigamente e tal. Mas não significa que ela não deva ser usada em algum momento, em algum caso extremo, se for para livrar a alma dela do inferno. Pai e mãe, você não faria isso? Se for para livrar o seu filho da morte, da condenação, do mau caminho, e você já tentou a orientação, e você já tentou o castigo, a palmada não vai matar ninguém. O ser humano criou leis contra a palavra de Deus. Por isso o mundo está caminhando para o pior. As gerações estão cada vez mais difíceis de lidar, desobedecendo pais, desonrando os pais e as mães, fazendo aquilo que quer, não se importando se isso prejudica ou não alguém. É um culto a si mesmo. Essas leis estão sendo criadas, né? Essas mentiras estão sendo criadas para levar o ser humano à perdição. Eu não tenho a menor dúvida disso, amados, está muito visível. Quando você olha os ensinamentos de Deus e vê como as coisas estão caminhando neste mundo, você percebe que tudo isso está acontecendo para prejuízo do próprio ser humano. Não existem mais verdades absolutas, agora tudo é relativismo, né? E se você não tem verdades, você não tem base sólida para se apoiar. E isso faz com que as pessoas fiquem angustiadas, fiquem frágeis. Não sabem o que é a verdade, qual é o caminho a seguir. Então, isso tudo está levando pessoas aí a extremos, até a suicídio. Porque elas estão perdidas, completamente perdidas. Quem ama o seu filho, educa, orienta. Deus faz isso comigo, faz isso com você. Por amor, por amor. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 15, diz assim: é para a disciplina que vocês perseveram.
Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam, eles, os nossos pais humanos, né? Eles nos corrigiam por pouco tempo, até nós atingirmos uma certa idade, não é? Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Jesus disse que fazia apenas aquilo que via o Pai fazer. Jesus dizia que falava apenas o que ouvia o Pai falar. Jesus imitava o Pai, tal filho. É tão gostoso quando a gente ouve algo assim. Nossa, eu vejo hoje o caráter do teu filho, eu vejo a maneira como ele trabalha, como ele trata as pessoas com respeito, com educação, tal pai, tal filho. Não é lindo isso, amados? É tão gostoso ouvir isso. Da mesma forma, Deus se alegra quando olha para um dos seus filhos e vê tal pai, tal filho. É para isso que ele nos corrige, é para isso que ele nos orienta e nos disciplina. No verso 11 diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amados, não é verdade que quando o filho é castigado, né? Lembrem vocês também quando eram crianças, quando nós éramos castigados, disciplinados pelos nossos pais, não era motivo de alegria, mas a gente ficava triste com aquilo. Não é? Só que, passado um tempo, a gente entendeu que aquilo foi importante para nós nos tornarmos quem nós somos hoje. Porque aquela disciplina que recebemos hoje nos tornou frutos de justiça, um fruto pacífico. Foi bom termos sido disciplinados pelos nossos pais quando éramos crianças. Da mesma forma, amados, é bom quando Deus nos disciplina. Apesar de nós enfrentarmos aquela disciplina, né? aquele castigo, né? de um pai que nos ama por um tempo, aquilo vai nos deixar triste, mas depois nós vamos entender por que aquilo aconteceu. E era simplesmente para que nós nos voltássemos para a orientação do nosso Pai Celestial. Verso 12 diz assim: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Ou seja, não fica assim não fica prostrado, não fique cansado com essa disciplina, mas levante as mãos. Verso 13: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Então não reclamem quando vocês são disciplinados por Deus, mas deem graças a Ele, reconheçam aonde vocês estão errando. E como que eu posso reconhecer aonde eu estou errando? Lendo a sua palavra, lendo a sua orientação e confrontando aquilo com a maneira como eu vivo, as crenças que eu sigo, a doutrina que eu obedeço. E comecem a mudar. Em vez de seguir o homem, passe a seguir a Deus, o nosso Pai, que nos adotou por amor como filhos.
porque fazendo isso, nós teremos frutos de justiça, frutos pacíficos, teremos paz com Deus, teremos a paz de Deus, seremos justificados por sua graça, pelo seu amor, que Ele derramou abundantemente sobre nós em Cristo Jesus. Que amor há maior do que esse, a ponto de entregar o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar, uma morte substitutiva. O meu filho morre e você vive. O meu filho paga pelos teus pecados e você terá a vida eterna. Mas agora que você tem a vida eterna e que eu te adotei como filho, siga as minhas orientações, porque se você não seguir, eu terei que te disciplinar. E se você não quiser a minha disciplina, então você não é meu filho. É isso que Deus está falando em resumo de tudo que nós vimos e meditamos no dia de hoje. Não desanime, amados. Faça um autoexame. Leia a palavra de Deus, veja onde você tem desobedecido ao Pai. Se arrependa, peça perdão. Se converta do erro, do seu mau caminho. Se converta para Deus, o nosso Pai Celestial. Vamos orar? Paizinho, obrigado pelo devocional de hoje, pela meditação hoje na Tua Palavra. Obrigado, Pai, por ter nos escolhido como filhos. Obrigado, Senhor, por Tua disciplina sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Pai, porque nós sabemos que ela não vem para o nosso mal, mas para o nosso bem. Porque o Senhor nos ama e o Senhor não quer nos ver caminhando para a perdição, mas para a Tua glória. Andarmos na Tua presença, onde é mais seguro, onde o Senhor pode cuidar de nós. Paizinho, abençoa-nos, abençoa cada amado que acompanha este devocional e faça, Pai, com que essa palavra habite poderosamente no coração de cada um deles. Abençoa a nossa semana, a nossa família e guia-nos pelos caminhos eternos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro, se o Senhor permitir. Amém.